Você está escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma, inspiração que te move. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um episódio do Lugares pelo Mundo. Eu sou João Vitor Ferreira, sou criador de conteúdo e editor aqui dos podcasts. E antes de mais nada, quero pedir para vocês seguir o @oficial Lugares pelo Mundo nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Face. Em todas as redes sociais que você pensar, a gente está lá. Então, bora lá para o nosso episódio? Hoje, a gente está aqui com o Marcelo e com a Mariana, que são um casal de colaboradores do nosso site. Então, se você entrar lá, você vai ver vários textos que eles escreveram para a gente. Tem coisas bem legais lá para vocês verem. Vou começar pedindo para você se apresentar. Pode começar por você, Mariana. Bom, meu nome é Mariana de Viveiros, eu tenho 40 anos, sou jornalista, amo viajar, mas eu comecei a viajar mais intensamente no ano passado. Eu namoro o Marcelo há 8 meses e ele é um viajante, eu digo, nível avançado. Então, o ano passado eu conheci mais países do que eu havia visitado a minha vida inteira. Então, até o ano passado, eu tinha conhecido 7 países, e até porque eu tinha repetido muitas vezes os Estados Unidos. E no ano passado, eu conheci 15 países novos. E eu me apaixonei pelo estilo de viagem do Marcelo, que é bem específico. E a gente tem muitas histórias e aventuras para contar. Bom, meu nome é Marcelo, Marcelones Life, como eu estou no Lugares pelo Mundo também. Eu sou de São Paulo, eu estudei a administração de empresas, a minha área era de marketing esportivo, né? Mas eu tenho 2 nacionalidades, eu sou brasileiro e italiano, o que para viajar eu tenho que dizer que eu agradeço ao meu pai e à minha família por isso, porque em termos de visto até ajuda muito. Mas independente disso, desde pequeno a minha paixão é o mundo. Eu cresci tendo os mapas e decorando capitais. Na época, anos 80 já, né? Eu tô com 41 anos na realidade. Mas a minha primeira viagem internacional foi com 18 anos e até foi Estados Unidos. Só que eu sempre pensei muito no mundo como um todo. Então, quando eu acho que, para mim, eu sou aberto para qualquer país do mundo, para qualquer território. E o interessante, que nem a Mari falou, eu já tive, em vários lugares, mas o que é um país e o que é um território? Porque quando eu conto o conceito de países ou territórios que eu fui, eu não considero necessariamente a Nações Unidas. Eu, por exemplo, só como os exemplos, eu tive na China, mas eu separo Macau e Hong Kong também. Então, para mim, são 3 territórios. Eu tive em Taiwan, que para mim é um 4º território, mas a ONU não permite que esses 3, né, Hong Kong, Macau e Taiwan, sejam reconhecidos. Então, enfim, no meu conceito, eu tive já em 98 territórios, o que para mim deixa muito contente, mas, assim, dentro do possível, eu quero tentar aí o máximo que for. Enfim, viagem realmente e conhecer culturas novas é uma grande paixão. Então, na nossa conversa em off aqui, pelo que a Mariana falou, você, mais especificamente, tem um jeito diferente de viajar, que é fazendo mochilão. Então, conta pra gente como que você começou fazendo mochilão, o que é um mochilão. Passa essa ideia pra gente. Eu diria que, assim, a minha primeira viagem de mochilão, eu comprei em 2004, quando eu fui para a Grécia para ser voluntário nos Jogos Olímpicos. Eu diria que foi uma das minhas primeiras viagens no sentido do que eu tenho até hoje, né? Mas foi muito importante porque ir para os Jogos Olímpicos era um sonho meu. E o fato de ter sido escolhido para ser voluntário foi fenomenal. E eu resolvi dessa vez comprar um mochilão. Eu já tinha conhecido algumas pessoas na época que tinham feito mochilão. E eu achei muito legal e muito prático, porque o mochilão, na realidade, você tá com a mão livre. Você, na realidade, obviamente, coloca a mochila atrás. Só que é muito importante que você tenha um cinturão que permite que você, em teoria, não machuque a sua coluna, né? Porque não é simplesmente ter uma mochila. Você precisa ter algo na frente que você, né, coloca, que eu falei, como um cinto, para poder mochilar. E nessa viagem, além da Grécia, eu fui para a Itália e fui também para San Marino, que é um outro território que eu separo, enfim, também de toda maneira.
da Itália. E foi uma experiência muito legal. E desde então, eu tento fazer a maioria das minhas viagens com mochilão. Claro que existem viagens que são mais curtas, né? Que seja necessariamente um fim de semana, 3 dias, daí eu posso ir com uma mochilinha até. Mas eventualmente, dependendo do que você está pensando em fazer na viagem, obviamente que uma mala de rodinha pode ser útil em alguns momentos, né? Mas eu diria que meu estilo de viagem com certeza é mais mochilão. Entendi. E você, Mari, você começou com mochilão também ou só conheceu por causa do Marcelo? Só conheci por causa do Marcelo. Ele me convidou em 2018 para passar o Réveillon com ele. E em Punta del Diablo. Eu até dei risada, eu falei, nossa, mas não é Punta del Leste? Que é não, no Uruguai. Era Punta del Diablo. Isso, no Uruguai, é uma praia mais rústica, muito linda, por sinal. E eu queria levar minha mala de rodinha, porque eu só viajava assim. Mas ele falou que não, que eu tinha que ir de mochilão, porque lá era muito simples, tudo areia, e não ia dar para eu arrastar a mala de rodinha. Aí eu falei, mas eu nem tenho mochilão. Aí eu fui atrás, descobri que meu irmão tinha um, só que o dele não é um bom mochilão, porque o mochilão legal é um que você abre, é difícil explicar assim, né? Um que você coloca no chão e você abre ele inteiro. O meu é tipo um saco, o do meu irmão, né? Um saco mesmo. Então, para pegar a roupa de baixo, eu tinha que tirar toda a roupa de cima. Então, a minha primeira experiência foi meio caótica, assim. Mas eu achei bom, por esse motivo que o Má falou, que você fica livre, né? E também para controlar as coisas que eu levava. Porque com mala de rodinha, você perde um pouco a noção, né? E com a mochila, como você tem que carregar, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia levar o que eu ia usar. E eu realmente voltei com todas as roupas sujas e não levei nada mais. Porque, afinal, eu carreguei 10 quilos nas minhas costas. A gente teve a chance de, além do Uruguai, antes a gente passou no Paraguai. E algo que marcou muito, acho que a nossa viagem, acho que a Mari vai concordar comigo, a gente começou a viagem em Foz do Iguaçu, ambos não conheciam, e como brasileiros, né, acho que Foz do Iguaçu é uma das coisas mais famosas, entre aspas, do Brasil, até para estrangeiros, mas a gente resolveu, a nossa viagem era totalmente low cost, a gente atravessou a famosa Ponte da Amizade a pé com mochilão. Então eram 2 mochileiros saindo do Brasil e chegando no Paraguai, atravessando a famosa Ponte da Amizade. A gente não tinha muamba, mas a gente estava levando o nosso mochilão do Brasil para o Paraguai e depois a gente foi para Assunção. Mas enfim, realmente acho que foi marcante, né, Mari, fazer isso? Sim, num calor de 40 graus. E, assim, quando a gente chegou no Uruguai, em Punta del Diablo, né, na praia, porque antes a gente foi para Montevidéu. Mas na praia, a gente foi de ônibus, e a gente andou da rodoviária até o nosso hostel. Quanto que deu, em quilômetros? Acho que mais de 2 quilômetros. A gente andou muito. Com a mochila nas costas. Com a mochila nas costas. Aí nessa era hora noite. eu pensei, era noite. Era noite e não tinha luz também, muitas. Né? A gente usava um celular de lanterna. Nessa hora eu pensava, eu queria minha mala de rodinha, mas realmente não dava. Não ia estragar toda a rodinha, porque era paralelepípedo, era terra. Ô Marcelo, você comentou dessa viagem que foi low cost, que você falou, que é de custo reduzido, né? A ideia do mochilão é só essa de você levar um número de coisas reduzidas dentro de uma mochila, ou também tem toda essa parte de você ter uma experiência mais barata, você não vai ficar no hotel caro, você sempre busca hostel. Qual que é a ideia principal do mochilão? Então, eu acho que na verdade não é necessariamente porque você tem um mochilão, ou se você viaja de rodinha, que você vai ser low cost ou não. Eu acredito que, pela minha experiência, os mochileiros vão mais num sentido low cost, mas eu já vi em hostel pessoas com mala de rodinha. Então, assim, mas obviamente, então, no meu conceito, agora se você me falar, que nem a Mari falou, o mochilão permite que você selecione melhor, filtre mais coisas para você levar, né? Então acho que isso é uma questão. E também, ele é mais, eu diria que assim, quando você vai, por exemplo, de novo num hostel, ele se adequa mais a onde colocar o mochilão no quarto, eventualmente, do que se você pegar uma malona de rodinha. Porque depende do mochilão, alguns têm até, inclusive, armário, locker. Pode acontecer de você conseguir colocar o mochilão no próprio locker, ou mesmo em cima da cama,
E caso você tenha alguma questão de preocupado que vão pegar, não sei o quê, dá até para dar uma camuflada melhor no mochilão. Eu nunca tive problema, tá? Então, para te dizer nessa questão, e não necessariamente eu camuflo, mas eu acredito que o mochilão permite essa agilidade maior. E o meu conceito de viajar, eu acho que a Mari sabe muito bem, eu não sou muito de relaxar, ir para um local para ficar relaxando numa praia uma semana. Por exemplo, não é que eu não goste, mas o meu estilo não é ficar em resort, até nem ter condições. O meu conceito de viagem é, na realidade, eu poder ser muito ativo na viagem. Então, assim, em uma semana, dependendo do meu interesse, conhecer mais de 2 lugares, 3 lugares, ou o que for, e eu acho que também o mochilão ajuda nesse sentido, entendeu? Te dá mais versatilidade para a viagem. E eu acho também que é importante para a questão do transporte. Porque quando eu viajei pela Alemanha com a minha mãe, a gente fez várias cidades, a gente rodou, né, a Alemanha de trem. E as duas estavam com malas gigantes de rodinha. E a gente sofreu muito, porque a gente tinha que subir escada, descer escada de estação. E dentro do trem, às vezes a gente não achava lugar para pôr a mala no lugar apropriado para ela, e a gente não conseguia levantá-la para colocar na parte de cima. E nisso o mochilão é muito prático. Porque ou você abraça ele, na Índia, recentemente, a gente ia no tuk-tuk abraçado no mochilão. Seria impossível com uma mala de rodinha. Concordo com a Mari também, a logística, o mochilão ajuda muito nessa questão do transporte com a bagagem. Mari, você que é mais recente nessa história de mochilão, por que o mochilão e quais são as vantagens e desvantagens de um mochilão para uma viagem convencional? Bom, eu gosto dos dois estilos, não é porque eu comecei a mochilar que eu vou abandonar a mala de rodinha para sempre, acho que ela tem utilidade. Acho que, sei lá, numa viagem, se eu for numa viagem quando o dólar cair, eu for para os Estados Unidos querendo comprar alguma coisa, acho que dá para ir de mala de rodinha, mas nas minhas viagens com o Marcelo, não cabe. Tem que ser mochilão. E eu aprendi a gostar. O ano passado, todas as nossas viagens, praticamente, foram de mochila. A vantagem é o que a gente já falou, né? A versatilidade. A vantagem da mala de rodinha, não sei te dizer muito claramente. Eu sei que eu acho que talvez isso, quando você leva muita coisa, para carregar é mais fácil arrastar, né? Para menina. Mas, como eu estou numa onda minimalista, eu acho que para mim é muito interessante viajar de mochila para eu me controlar nas coisas que eu levo. Eu ainda erro às vezes, mas no geral eu tenho levado menos coisas. E o ano passado, então eu falei que a maioria foi mochilão, né? Teve essa do fim do ano, que foi Foz do Iguaçu, Paraguai e Uruguai. Depois a gente fez um mochilão de 3 semanas, muito legal, que eu também não imagino fazer de mala de rodinha, que a gente fez Turquia, Azerbaijão, Geórgia, Armênia, Ucrânia e Moldávia. E Transnistria. Foi essencial estar de mochila. E depois a Índia, que também tem tudo a ver com mochilão, né? E a questão de, assim, a gente conheceu na Índia, a gente passou 2 semanas, a gente visitou acho que 6 cidades ou 7 cidades. Foi então, mais, né? Fica muito mais fácil com a mochila. No ano passado, no começo do ano, eu fiz uma viagem com 2 amigas aqui na Europa. Então, a gente ficou em hostel. Então, é aquilo que você falou, né? Do que caracteriza o mochilão. A gente ficou em hostel, mas com mala de rodinha. E foi uma viagem cara. A gente gastou muito dinheiro, o que também não caracteriza muito um mochilão, né? Nas nossas viagens, eu e o Omar, a gente busca gastar mais com experiências, então passeios, né, coisas que só tem naquele lugar, do que com compras, com hospedagem cara. Então a gente fica em hotéis ou hostels mais baratos. Pode contar mais a história do hotel de $4. Aliás, eu acabei falando aqui na Europa, né, e a gente acabou não comentando na nossa apresentação. Uhum. O Marcelo mora na Suíça há 11 anos e eu moro no Brasil. A gente tem um namoro à distância, só que eu pude vir o ano passado para cá, eu tô aqui na Suíça agora,
eu vim 4 vezes, porque como eu sou jornalista freelancer, eu trabalho de qualquer lugar do mundo, isso é maravilhoso, inclusive nas minhas viagens. Então eu tenho um mochilão e uma mochilinha para levar meu computador comigo para onde eu for, sou uma nômade digital. Uma curiosidade que bateu agora sobre o mochilão, quando vocês ficam muito tempo, como vocês fazem para lavar roupa e algumas coisas básicas assim que tem que fazer? Porque tem uma hora que a roupa suja, tem que dar um jeito. Como é que vocês fazem? Então, na realidade, depende também de quanto tempo você está fazendo a viagem. Se é de um mês e meio, se é de uma semana. E outra coisa, eu vou ser muito sincero. Nem que seja usar roupa de baixo, que seja a cueca ou a calcinha, você não vai ter nenhum problema de saúde se você tiver que repetir 2, 3 vezes. Então, assim, não, é verdade. Eu acho que a gente cresceu com esse conceito de lavou a roupa todo dia, pelo menos como eu cresci, né? E, assim, eu percebo que, na realidade, não é o fim do mundo, entendeu? Dá para se lavar as coisas no banho, eventualmente do que for, né? E eventualmente, tem várias, muito comum em hostel, ou mesmo em hotel, se você tá ficando, se precisar muito, tem a chance de você lavar lá, pedir para lavar, tem que pagar, óbvio. Mas no nosso caso também a gente tem uma vantagem, que várias dessas viagens que a gente fez, a gente tem amigos, né? São amigos lá. E de repente na casa dos amigos, eles também oferecem, né? Eu acho que algo que a Mari falou das nossas viagens, um plus, que eu diria, sendo mochileiro ou não sendo mochileiro, é você ter a chance de estar com locais, alguns oferecendo a casa para você ficar. Não é que a gente chega e pede, mas aconteceu, né, Mari? A gente, tanto na Turquia Sim. quanto na Índia, por exemplo, são exemplos de países, Portugal também, são exemplos de países que a gente ficou em casa de amigos, né? Então eu acho que isso é um privilégio, mas outra coisa que eu recomendaria para o pessoal, mochileiro ou não mochileiro, se for o caso, ver se vocês conseguem ter contato com os locais. Caso vocês não tenham amigos, tentar ver se algum amigo seu tem amigo ou que já conhece, é sempre bom, ou ir até no esquema Airbnb, não, também é uma opção, que você conhece o local, mas o Couchsurfing, que é uma maneira também barata de viajar, que você fica em teoria de graça na casa da pessoa e a chance de conhecer um local. E com o local você aprende a fazer as coisas que não são turísticas, tá? Mas essa é uma dica independente da mochila, tá? Mas uma coisa eu acho importante da mochila, que talvez baseando nessa diferença, é o modo de dobrar a roupa. Porque eu tenho a impressão que tem gente que acha que a mochila vai amassar, não sei, a minha impressão... Gente... existe uma técnica toda que não é o fim do mundo, porque, de novo, eu acho que esse conceito que a gente tem de dobrar a camisa direitinho, né? Enfim, vai de cada um como quiser usar, mas a mochila permite, até não é porque tá numa mochila que as coisas vão estar amassadas. Eu acho importante também mencionar isso, entendeu? Não, dá para se organizar direitinho. E eu não fiz nenhuma viagem, a viagem mais longa foi de 3 semanas, então acabou que eu não precisei lavar. Eu repeti roupa, que não estava suja, mas eu levei uma quantidade ok, assim, não precisei lavar, mas não teria problema nenhum de lavar roupa. E agora vamos pensar assim, vou fazer o meu primeiro mochilão, o que é essencial que não pode faltar na mochila, que vocês recomendariam? Tá. Pensando. Bom, o que eu diria assim, primeiro você tem que ver que está preparado, qual que é o estilo da viagem, né? Enfim, eu de todo jeito, sabendo ou não se eu vou entrar na água, no mar, na piscina, onde for, eu levo sempre uma mesmo tendo frio, porque eu tenho um estilo de vida que, se eu sinto vontade de entrar no lago, mesmo que não tá melhor a temperatura, eu vou. Então, assim, eu sempre levo alguma roupa de banho, levo, obviamente, roupas de baixo, que eu já comentei, né? Eu acho que cueca, meia, que eu acho que é importante também, bota de hiking. Algo que para mim eu, de novo, pelo meu estilo de viagem, eu adoro fazer caminhada, seja vulcão, montanha, floresta, então realmente é algo que eu coloco sempre na minha mochila. Obviamente a parte de higiene, eu diria um desodorante, uma pasta de dente, uma escova de dente, eventualmente um fio dental, depende da pessoa. Eu levo também algo que eu coloco, caso tenha alguma contusão, não é tudo que você pode tratar, mas eu levo tipo um gel, que pode ajudar caso aconteça algo, mas isso, de novo, vai muito de cada um. Cotonete, se for necessário, mas de novo, vai de cada um mesmo. Eu levo muito como brasileiro e como italiano, eu sempre viajo
é algo que eu levo da minha parte, camisas do Brasil de futebol e também da Itália, porque são dois países que trazem uma alegria quando as pessoas veem a camisa. E eu te falo que, pelas minhas experiências de viagem, em geral é um sorriso, principalmente com a nossa amarelinha do Brasil. Uhum. É muito legal atravessar a fronteira. Obviamente, vai depender de quem que está controlando seu passaporte, né? Ou enfim. Mas eu daria uma dica para a brasileirada e até para os estrangeiros, né? Se quiserem receber um sorriso, eu sugiro a camisa do Brasil. E o Mai esqueceu uma coisa muito importante que não falta na mochila dele. Ele leva chocolate suíço para dar para os amigos, né? Que ele eventualmente vai encontrar no lugar, ou para pessoas especiais que a gente conhecer no caminho. E agora que eu tô vindo do Brasil, né, então eu venho para cá e daí a gente viaja. Eu trago pão de queijo de saquinho e paçoca, porque a paçoca é pequenininha, é fácil de carregar, e daí a pessoa foi gentil com você no aeroporto, no hotel, na rua, a gente dá uma paçoquinha, um chocolate. E o pão de queijo a gente cozinha quando a gente fica na casa de alguém ou quando tem oportunidade. Não é isso, Má? Exato, mas e quando o brigadeiro? E quando se tem forno, né? Porque vocês, pelas minhas experiências, a Coreia do Sul e a Índia, que interessantes, são países assim, até conhecidos em termos de país, só que não é comum o pessoal ter um forno. Existe a parte de cima, né? Como é que fala? É fogão, né? A parte para você cozinhar em cima, mas algo para assar, né, embaixo, não é comum. Então eu não consegui fazer pão de queijo. Até na Índia a gente achou, quem tem forno elétrico, pequenininho, mas eu achei muito interessante isso. Em relação a brigadeiro, eu te falo, leite condensado, até na Coreia do Norte eu achei, na Papua Nova Guiné. Então, assim, dá para fazer, nem precisa levar o seu chocolate. Você acha chocolate é universal também. Então, assim, realmente são coisas do Brasil que a gente fazer, o pessoal adora. É muito legal a integração, as pessoas cozinham junto. Essa é uma parte também que eu aprendi viajando com o Marcelo e que hoje eu aprecio e que já faz parte do meu estilo também de viagem. E na minha mala, só voltando à sua pergunta inicial, embora eu seja mochileira agora, não falta secador de cabelo. Acho que mochileira também pode ser vaidosa. E eu carrego um menorzinho de viagem, mas eu carrego para onde eu for. Quais são os destinos que vocês acham ideal assim para quem vai fazer um mochilão, que não pode faltar para quem quer fazer mochilão? Bom, eu acho que assim, de novo, pela minha experiência quando eu cresci aí no Brasil, a maioria da galera que eu conheci que tinha feito mochilão antes que eu, a Europa foi o destino que eu escutei mais gente que na época, né, uns anos atrás, que eu conhecia gente sem eu ter ido, que eu já tinha vindo, porque mochilão Europa é famosa pelos albergues, a chance de você fazer vários países em pouco tempo, ou depende do tempo que você tem. São tantas culturas, uma do lado da outra, diferente do nosso Brasil, que é um país gigante, com muitas atrações, só que você, eventualmente, para ir para um outro país, é um pouco mais longe, né? Então, a Europa é um local que eu acho que vale a pena, em função da possibilidade de ser uma viagem que você pode atingir muita coisa. Mas eu te falo que dos mochilões que eu fiz, o mais inesquecível foi o Sudeste Asiático. E para mim, em termos de visual, o de experiência que eu tive, porque eu acho que a gente cresce, independente da pessoa ter ido ou não já viajar para fora, no Brasil a gente cresce muito com a Europa como um local para ir, especialmente, sei lá, uma Itália, uma França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Portugal e, eventualmente, Estados Unidos, Argentina, que é mais do ladinho, dentro do possível, né? Mas a Ásia é considerada longe. Eu recomendaria para quem estiver pensando em fazer um mochilão, a passagem, eventualmente, pode ser um pouco mais cara pela distância, só que realmente é uma viagem que você pode fazer muita coisa e, eventualmente, mais barato que o Brasil. Então, assim, tanto a parte de comida quanto de hospedagem, atrações para se fazer. Recomendo muito o Vietnã, a Camboja também, o Laos,
a Malásia, a Tailândia. Singapura é mais cara, mas de repente vai ficar uns 2 dias. O bom de Singapura é que é um hub, né? Então, assim, muitos voos para a Ásia chegam por Singapura, né? Para a Ásia, que eu digo, Sudeste Asiático. Então, realmente é uma região do mundo que me fascina. Eu já tive chance de fazer um mochilão pela nossa América Latina, vários países, né? Eu tive na Bolívia, no Chile, no Peru. E depois, enfim, na América Central também, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Belize e até El Salvador. Então, assim, são regiões do mundo que dá, mas para mim você pode fazer mochilão onde for, tá? Eu acho que a Mari pode falar melhor, mas até em Ilha Grande no Brasil a gente fez mochilão, né, Mari? Sim. Não, eu concordo. Eu não tenho tanta experiência, né? Não tenho tantos mochilões no currículo, mas acho que sim, dá para fazer em qualquer lugar, até nos Estados Unidos, se você quiser. E para mim, eu acho que o mais especial foi o da Índia, embora não seja uma viagem na qual qualquer pessoa se encaixa, é uma viagem muito específica, mas eu acho que é um mochilão especial. Nesse da Índia a gente pode falar do que você tinha me lembrado já, Mari. A gente ficou até num hotel de $4 para os dois, então $2 para cada um. Então, assim, realmente, eu particularmente não tenho problema em ficar, eventualmente pode ser a coisa mais não limpa do mundo. Gente, a gente sobrevive. Talvez não é o ideal, de novo, pro conceito, mas eu sou muito desprendido disso, entendeu? A gente já dormiu no deserto, por exemplo, eu já estive na Mongólia e tive com os nômades. Enfim, assim, a gente realmente aprende e se sente privilegiado, porque no sentido de como eventualmente quem tem condições de viajar cresceu, e você vê uma realidade que foge muito da realidade que eventualmente a pessoa cresceu, né? E às vezes a gente reclama da vida, só que quando você olha eventualmente situações, você fala, gente, como é possível as pessoas viverem desse jeito? Mas elas vivem. Então são experiências da vida que tornam inesquecíveis, tá? Então é a minha sugestão pra galera, até no conceito do minimalismo que a Mari falou, você investir na felicidade. E cada um tem o seu conceito, e no meu conceito e no dela, a gente não liga para coisas materiais, a gente investe em conhecer esse mundo, mas obviamente o fato do mochila permite que a gente gaste menos. Outra questão do mochilão é que eu até comentei, né, dos Estados Unidos, se eu for para comprar, eu vou levar uma mala de rodinha. Porque o mochilão, você já vai com ele meio que cheio, né, assim, completo com as suas coisas, e não cabe nada mais. Então, todas as viagens que eu fiz, eu não comprei quase nada. E eu também não senti falta. Aquilo que eu falei, a gente gastou em experiências. Uhum. Então, coisas muito legais, tipo a gente dormiu no deserto, não foi um passeio barato, mas foi uma coisa que eu vou guardar pro resto da minha vida. E muito melhor do que eu ter enchido a mala de quinquilharias, né? Porque eu já fui de comprar muita coisinha e hoje não faço mais questão. No meu caso, no início das minhas viagens, anos atrás, eu até eventualmente comprava alguma coisa, mas já faz muitos anos, e para mim o que eu levo das minhas viagens é as lembranças, obviamente fotos e vídeos, que é algo que eu faço bastante, hoje em dia com a parte digital que existe, né, diferente da época do Fuji, Kodak, que você tinha limitação de fotos, né, era até caro. Então, assim, para mim, realmente o que fica na minha vida é o que eu vivi. Óbvio que pode acontecer de alguma coisa, nossa, eu até eventualmente teria interesse em adquirir, mas realmente são o que eu vivenciei, que é o que eu trago das viagens. Vocês têm alguma história de algum perrengue ou alguma situação difícil que vocês passaram em alguma viagem, em algum mochilão que vocês dois fizeram? Bom, perrengue sempre tem, né? Mas o que me veio à cabeça, na verdade, é uma história engraçadinha, assim. No Azerbaijão, a gente ficou num hostel bem simples. Era 7 euros por cama, com 20 pessoas, né, Mari? No quarto, Isso, banheiro rachado. No quarto, e um banheiro só para todos os quartos. Era a melhor opção, porque a gente foi na época da Europa League, a final do campeonato da UEFA. Não é a Champions, mas a Europa League também, de uma certa maneira, atrai. E foi o que a gente achou de melhor opção para ficar, comparado com o nosso budget para hotéis também, enfim. Mas foi bem tranquilo, porque a gente mal parou lá.
Mas o que foi engraçado é que, como o Marcelo tem contatos, né, no mundo todo, ele acabou contatando uma amiga que era do Azerbaijão, só que ela não ia estar lá durante a nossa estadia, e ela indicou um amigo dela. E esse amigo colocou um motorista à nossa disposição. O motorista foi buscar a gente no aeroporto e todo dia ele ia buscar a gente, levou a gente pro jogo, levava a gente pra cima e pra baixo. E ele aparecia lá no hostel com um puta carrão, abria a porta pra gente, abria o porta-malas, a gente pegava a mala e ficava, tipo, as pessoas olhando. Quem são esses excêntricos que, tipo, chegam de motorista e ficam nesse hostel? Tipo... Eram assim, os diferentões do hostel. Os diferentões do hostel, porque as pessoas estavam todas a pé, né? E que é o mais comum. E a gente de motorista. Então, foi engraçado. Não, com certeza. É assim, não é nem que o meu amigo... o motorista até que trabalha na empresa para ele, né? Então, assim, esses nossos amigos são até super, super simples. Assim, a gente conheceu toda a turma dele também. Pessoas que têm condições, mas não é uma galera de milionário, vamos assim dizer, tá? Sim, que eu acho que tem um motorista. Exatamente, para ficar a impressão de que, nossa... Mas o ponto que foi o que a Mari falou, a gente nunca tinha ido para Baku, mas a gente percebeu o que é estar em Baku ou no Azerbaijão, a chegada... A gente chegou na madrugada, né, Mari? E tudo iluminado. Assim, o aeroporto é construído uma iluminação, até, eu vou dizer uma palavra artificial, mas é modo de dizer, mas a gente tinha um cara esperando a gente às 3 da manhã, sei lá, modo de dizer, acho que foi por volta desse horário, esperando a gente. Foi um prazer chegar no Azerbaijão, né, Mari? Foi, assim, uma puta experiência, né? Sim, eu nunca fui para Dubai, mas para mim lembrou, assim, de fotos, porque geralmente em torno de aeroporto é feio, né? Não tem, assim, muita graça. E lá, você sai do aeroporto, já é lindo. Tudo iluminado, umas avenidas enormes, cheia de prédios modernos. Então, foi meio um choque, assim. E o Azerbaijão foi uma surpresa. E dá para perceber que foi construída. Foi algo que foi, por algum motivo que seja, para renovar o país, pós a União Soviética, né, quando se desmembrou a República. Eles deram uma reforma. E tem o petróleo, né? Um país que o petróleo é uma... Enfim, é um país com condições financeiras, vamos assim dizer, nesse contexto, né? Mas uma coisa que eu e a Mari fizemos para retribuir o motorista, a gente levou chocolate, levou, né, enfim, coisas do Brasil que você comentou. Mas fora isso, eu consegui o ingresso pro jogo e a gente deu para ele 2 ingressos, na realidade, e ele acabou indo com um amigo dele. Poxa, o que despertou a nossa atenção para dar este ingresso foi que ele falou que o filho dele adora futebol, mas ele não. Mas a gente pensou no filho, né, Mari? Na hora que a gente deu sorte, que ele contou pra gente depois. Ele não falava muito inglês, tá? Mas a gente conseguia se comunicar com gestos, com o que fosse, né? Aquela Google Translate. Mas o que... A gente desenhou bastante. Mas o que ele acabou levando é um amigo dele, porque o filho tinha que ir pra escola no outro dia, porque o jogo era uma quarta-feira. Mas a gente realmente pensou na questão do filho, quando a gente resolveu dar esse... E a gente perguntou antes pro nosso amigo, que era motorista, que trabalha com ele, se teria algum problema na parte. Ele falou assim, imagina, vai ser um prazer vocês derem. E, enfim, foi ótimo. A gente conseguiu prover essa experiência pra ele, entendeu? Não, e o curioso também do horário desse jogo é que, como ele era um jogo de final televisionado, tinha que ser um horário ok, né, para os lugares que interessavam. Então lá começou às 11 da noite. Nossa, então por isso que era impossível a criança ir. Exato. A realidade, isso mostra como é o esporte, né? É uma área que eu estou envolvido já há muitos anos e, na realidade, quem faz o esporte acontecer no sentido de income, né? Que a gente fala os direitos de transmissão. Hoje em dia a televisão já não é mais como antes, né? Que a gente não fala mais só TV, fala online. A gente já fez um podcast agora. No passado não tinha esse podcast, era um rádio, talvez. Mas, assim, a televisão que define os horários. Então, eu digo televisão... No Brasil é assim, né? Não, total. Isso é o esporte. E, na realidade, como a Mari falou, o Azerbaijão fica a 2 horas do centro europeu. Então, você tem que pensar um horário que seja atrativo, mais para esse central que eu falo, né? Vai desde a Inglaterra, que é 1 hora antes até, mas pegando a Alemanha, né, a Itália, a Espanha, a França, que são os mercados importantes na questão de espectadores e que traz receita maior, né? Então foi muito interessante, como a Mari falou, a gente ir num jogo às 11 da noite. Aí no Brasil ainda é 9h45, né? Vamos ver até quando.
quero agradecer muito vocês por ter participado desse podcast. Muito obrigada, foi um prazer. A gente tá a primeira vez que a gente participa de um podcast, então a gente está sendo uma experiência bem legal também. E como você percebeu, a gente gosta de escutar, mas a gente gosta de falar também, né? Não, com certeza. Isso que vale é a história que vocês têm para contar pra gente. Juntou o homem da cobra com a nega do leite. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Vou pedir mais uma vez para vocês seguirem o @oficial Lugares pelo Mundo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, pode procurar a gente qualquer uma que vocês vão achar. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Vou me despedir do Marcelo e da Mari. Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês voltem. E é isso. Voltaremos. Tchau, galera. Obrigado, Tchau, até a próxima. pessoal. Falou, galera. Até mais. Tchau.